Por que a doutrina da soberania de Deus não está sendo mais pregada? A igreja, ela não está imune às influências exteriores. E a partir do advento do iluminismo, que foi a exaltação do ser humano, né, acima de todas as coisas, que também a partir daí começou a ideia da teologia da morte de Deus, o homem, ele passou a ser o centro de todas as coisas. E infelizmente, a igreja cada dia mais ela tem sido influenciada por esse tipo de pensamento. Além do que, um outro pensamento que vem cada dia mais influenciando a maneira de pensar da igreja é a psicologia moderna. E a igreja ela está deixando de lado a teologia e optando por se ensinar dentro da igreja a psicologia. Na realidade é uma mistura, né? Tentando mesclar teologia com psicologia e o problema é que uma coisa não se casa com a outra. E tanto na psicologia quanto no iluminismo, no humanismo secular, o homem é o centro de tudo. Então hoje se prega na igreja a soberania do homem e não mais a soberania de Deus. Deus, ele é simplesmente um servo do homem. O homem passou a ser Deus e o centro de todas as coisas, mesmo dentro da igreja. Então o culto é para o homem, o ensino é para o homem, nada mais para a glória de Deus. É a glória do homem que está sendo buscada. Esse é um problema. Há bondade no homem sem Deus? Não há nenhum tipo de bondade no homem sem Deus. O homem foi criado com a bondade inerente nele, porém com a queda do homem, Gênesis no capítulo 3, o homem perdeu essa capacidade de bondade natural, né? Com a qual ele foi criado. Ele se perdeu. Por isso que a palavra de Deus diz, tanto nos Salmos quanto no livro de Romanos também, que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se fizeram corruptos, né? E Jesus, é interessante, na conversa com aquele homem rico, que vem até o Senhor Jesus e pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus ali dá uma resposta bastante interessante. Jesus diz assim para ele: por que me chamas bom? Bom só existe um e é Deus, né? Então fica bastante claro na palavra de Deus que não existe bondade. O homem é corrupto em toda a sua natureza. O homem consegue ser justo pelos seus próprios méritos? Não, de maneira alguma. Exatamente porque, como diz Isaías, o profeta Isaías vai dizer que toda a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Não existe nada de justo no homem. Mais uma vez, eu cito Romanos 3, que não há nenhum justo. Então, se não existe justiça em nós não podemos produzir justiça por nós mesmos. Justiça é essa que venha agradar a Deus, nesse sentido. O homem pode produzir uma justiça para o próprio homem, mas não uma justiça que o justifique diante de Deus, de maneira alguma. Por que as igrejas estão ficando legalistas e esquecendo da salvação pela graça? Exatamente porque quando você deixa de exaltar a Deus, Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro, a doutrina da graça, que está fundamentada na soberania de Deus, ela acaba ficando de lado. Ela é muito mais fácil você optar pelo legalismo, porque o legalismo é a questão de estabelecer regras de conduta para o ser humano. Regras, nós somos capazes de guardar regras. Qualquer ser humano é capaz de guardar regras, é capaz de ser moralista ao extremo. Jesus encontrou muito isso nos fariseus e nos escribas do seu tempo. Mas, por outro lado, a salvação é uma outra questão. Então, o que existe hoje na igreja é um falso evangelho sendo pregado. Um falso evangelho não produz verdadeiras conversões. Então, o que acaba acontecendo é que a graça ela é deixada de lado e para maquiar, dar aquele aspecto de um cristão, a pessoa então ela abraça o legalismo, achando que abraçando aquele legalismo, não fazendo ou fazendo determinadas coisas, está tudo ok entre ela e Deus. Mas na realidade ela nem percebeu que a doutrina da graça foi colocada de lado, e o legalismo alcança o seu trono também dentro da igreja. O que significa o sacrifício de Jesus na cruz?
O sacrifício de Jesus na cruz é um dos pontos chaves, juntamente com a ressurreição, da obra que o Senhor Jesus Cristo veio a realizar em favor daqueles por quem Ele deu a sua vida, né? Jesus, Ele foi sacrificado pela sua igreja. Ele mesmo diz que Ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios no capítulo 5. Né? Então, Jesus ele veio com esse objetivo, o objetivo sacrificial, de entregar a sua vida por aqueles por quem ele veio morrer. É importante a gente entender que Jesus Cristo ele não derramou uma gota de sangue sequer em vão na cruz do Calvário. Todos aqueles por quem Ele deu a sua vida serão salvos. Todos aqueles por quem Ele deu a sua vida. Então, esse sacrifício foi necessário exatamente pela impossibilidade do ser humano ele se reconciliar com Deus, dele agradar a Deus. Então foi um sacrifício vicário, isso quer dizer um sacrifício substitutivo. Jesus deu a vida por aqueles que foram comprados, Ele nos comprou com seu sangue. Então ali na cruz, Jesus Cristo Ele recebe por aqueles por quem Ele deu a sua vida. Ele recebe o castigo eterno que os nossos pecados mereciam. Jesus Ele recebe a ira de Deus que pesava contra nós, a justiça de Deus, para que através da justiça de Deus manifestada em Cristo, Ele pudesse, através da justiça de Cristo, imputar justiça a nós, creditar justiça a nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, sem este sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, seria impossível ao ser humano a salvação. Não há outra possibilidade de salvação a não ser por intermédio deste sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, quando Cristo é sacrificado ali na cruz, Ele é sacrificado mesmo. Jesus, Ele não levou apenas o peso dos nossos pecados, Ele carregou o castigo eterno. Isso é importante que nós entendamos. Ele carregou sobre o seu corpo o castigo eterno. Por isso que naquele momento da morte, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ali pela primeira vez, o Deus eterno, ele sente o peso da separação, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus ele sofreu a angústia do inferno na cruz do Calvário. Não foi algo simples, não foi algo para que nós tenhamos dó. Ai, que dó, né? Algumas pessoas pensam quando vem um filme: ai, que dó, né? Não consigo nem ver aquilo. Na realidade, tudo aquilo que Jesus sofreu, Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Por isso que é vicário, é substitutivo. Porque não há mais comunhão entre os irmãos na igreja. Porque a desobediência, a rebeldia no coração daqueles que se dizem cristãos, né, para com a palavra de Deus. Há uma desobediência franca. As pessoas, é o que a gente tem costumado dizer e ver, né? As pessoas hoje, elas gostam de definições. Elas gostam de definir: o amor é isso, a fé é aquilo. Mas isso não quer dizer que você definir alguma coisa significa que você vai praticar aquilo. Então hoje nós somos uma igreja de definições filosóficas, de definições lógicas, de definições psicológicas. Mas nós não somos uma igreja que vivencia o Evangelho na prática. Então qualquer coisinha, qualquer picuinha, qualquer coisinha mínima que seja, já é causa de divisão na igreja, de um irmão não olhar mais para o outro. Então, nós não tomamos a cruz, nós não negamos a nós mesmos, nós não sabemos perdoar, nós não andamos a outra milha, nós não damos a outra face. Então, a igreja hoje, eu vou usar uma palavra talvez pesada aqui, mas no momento eu não consigo usar outra palavra. A igreja hoje é uma caricatura do Evangelho.
A igreja ela não vive o evangelho, ela vive uma caricatura. O que é uma caricatura? É um desenho bem distorcido da realidade. Parece, quando a gente vê às vezes uma charge num jornal, daí desenho lá de repente a presidente Dilma, desenho alguém assim fazendo uma crítica, você tem um cabeção, um corpinho pequeno. Então a igreja hoje é uma caricatura do evangelho. Ela vivencia uma caricatura de Cristo, mas não o verdadeiro cristianismo, não o verdadeiro Cristo, não o verdadeiro evangelho. É por isso que há tantas divisões, né? Tanta falta de amor, tanta soberba, tanta altivez, tanto orgulho, tanta vaidade que a gente vê, tanta necessidade de a pessoa colocar um DR diante do nome, um apóstolo diante do nome, um bispo diante do nome, porque isso tudo é vaidade e ela é travestida, né, de um pseudo-evangelho que a pessoa diz, não, é porque nós estamos restaurando os ministérios, os dons ministeriais. Conversa, tudo conversa, para deixar de lado o verdadeiro amor. Qual o real significado da Santa Ceia? O real significado da Santa Ceia, você precisa, nós precisamos, né, olhar em duas direções. A Santa Ceia, eu creio que a cruz de Cristo, ela revela muito sobre a Santa Ceia, sobre a responsabilidade nossa de alimentarmos a nossa comunhão vertical com Deus e também alimentarmos responsavelmente a nossa comunhão horizontal, que é os dois sentidos em que a cruz aponta, a nossa comunhão com os nossos irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 11, onde ali ele dá uma boa apresentação do significado da ceia, ele vai tratar a respeito disso. A Santa Ceia, a questão dos símbolos da ceia, por exemplo, o pão e o vinho ou suco de uva, dependendo de cada igreja, o importante não é o simbolismo em si. O simbolismo ele é sempre representativo, como tantos outros simbolismos que nós temos na Bíblia. E às vezes nós podemos até nos perder no simbolismo, dar tanto valor ao simbolismo e esquecermos o verdadeiro conteúdo que está por detrás do símbolo. Então, ali na questão dos símbolos, é simplesmente para lembrar, né? Lembrar o corpo e o sangue de Jesus que foram, o corpo que foi moído por nós lá na cruz, o sangue que foi derramado por nós lá na cruz, para que nós nunca nos esqueçamos disso, para que nós nunca deixemos de pregar esta verdade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que toda vez que nós partimos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a igreja não pode parar de pregar o sacrifício da cruz, que Jesus morreu na cruz, porque não há outra possibilidade de salvação. A igreja não tem que pregar ação social. A igreja ela não tem que ficar se perdendo em questões ambientais. Cada crente deve cumprir o seu papel como cidadão, mas o papel da igreja é pregar o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala do evangelho que ele recebeu, que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o evangelho, é pregar a Cristo crucificado. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios no capítulo 2, ele diz, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Então quer dizer, essa é a mensagem da igreja. A igreja, e quando nós participamos da ceia, nós estamos testemunhando a nossa fé naquele que morreu por nós. E isso é tão verdadeiro quanto é verdadeiro aquele pão que está ali, aquele suco de uva que está ali. A presença de Cristo é tão verdadeira entre nós, porque foi a promessa. Não está no pão, não está no suco de uva, mas está em nós, na comunhão da igreja. A maneira da igreja testemunhar esta verdade, que Cristo está presente, ela é obedecer os mandamentos de Cristo.
é obedecer os mandamentos de reciprocidade, que nós devemos amar uns aos outros, orar uns pelos outros, nós devemos chorar uns com os outros, nós devemos nos alegrar uns com os outros, cumprir estes mandamentos. Quando a igreja deixa de cumprir estes mandamentos de reciprocidade na comunhão dela, ela deixa de testemunhar que Cristo está vivo, que Cristo está presente. Não importa quantas vezes ela coma pão, quantas vezes ela tome suco de uva, não vai adiantar nada. Porque o que vai realmente revelar ao mundo que Jesus Cristo está vivo, que Ele morreu por nós e que Ele está vivo na comunhão da igreja, é quando nós nos amamos uns aos outros. E a mensagem da ceia é exatamente essa: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, quer dizer, a relação da igreja, a relação de amor da igreja, né, que não pede perdão ao irmão, que toma a Santa Ceia, brigado com o outro, igreja se dividindo, tudo isso, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo, nós estamos dando um péssimo testemunho, dizendo: olha, Cristo não ressuscitou, Cristo não morreu, porque nada significa para mim. É isso que nós revelamos ao mundo. Porém, do outro lado, se a igreja, se os crentes aprendem a perdoar uns aos outros, aprendem a andar a segunda milha, vivem o evangelho na relação verdadeira, não oferecem a oferta antes de reconciliar-se com o irmão, aí a igreja está dizendo ao mundo: Cristo é o Senhor da nossa igreja, da nossa vida. Ela está considerando o corpo e está considerando também o sacrifício de Cristo. O que significa bem-aventurados os pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, que essa é a primeira de todas as bem-aventuranças ensinadas pelo Senhor Jesus em Mateus no capítulo 5, significa exatamente que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a impossibilidade, a incapacidade de adquirirem a salvação por si mesmos. São pessoas que reconheceram que estão mortas espiritualmente, são incapazes de oferecer qualquer coisa a Deus, e por isso que depois a segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles choram por quê? Eles choram pela própria condição corrupta, miserável. É quando o pecador reconhece o seu pecado em arrependimento diante do Senhor. Por isso que o arrependimento é a porta para a entrada no reino, né? Se a pessoa ela não reconhecer os seus pecados, não se arrepender dos seus pecados, e é exatamente isso que fala as primeiras bem-aventuranças, elas não podem entrar no reino dos céus. Mas feliz é aquele que já reconheceu os seus pecados, já se arrependeu, já entendeu que sem Cristo não há possibilidade de salvação. Esse é feliz, verdadeiramente feliz, porque a ele é dado a alegria do reino. A lei do dízimo no Velho Testamento ainda é válida para hoje? O problema é essa palavra lei, né? Essa palavra lei. Se nós entendermos o dízimo como uma lei, aí nós vamos dizer que a lei não é válida. Porém, o dízimo, ele é anterior à lei. O problema hoje de pessoas que têm toda essa briga com a questão do dízimo, é que vem o dízimo só a partir de Moisés e a partir do sacerdócio levítico. Mas o dízimo, ele é anterior. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e não a Levi. E Levi, na pessoa de Abraão, vai dizer a palavra de Deus, porque a tribo de Levi descende de Abraão, né? Porque nós somos descendentes de Abraão, todo aquele que crê em Cristo é descendente de Abraão. Então, Levi, na pessoa de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. E ele pagou o dízimo conforme o quê? Conforme a lei? Não, porque não existia lei naquela época. Não existia lei mosaica. A lei mosaica veio mais de 400 anos depois de Abraão. Então, por que ele pagou o dízimo a Melquisedeque? Primeiro, porque Melquisedeque, de acordo com Hebreus, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, né? É uma representação de Cristo no Antigo Testamento. Segundo, porque o dízimo não é lei. O dízimo não se fundamenta na lei. O dízimo ele se fundamenta na graça. É um coração grato que reconhece que tudo pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, os mundos que nele habitam, está lá no Salmo 24, né?
Davi, escrevendo em 1 Crônicas, no capítulo 29, ele vai dizer: Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, Tu te exaltaste por chefe sobre todos. E ele fala ali que de coração voluntário ele deu as riquezas que ele possuía ao Senhor. E ele estimulou o povo a fazer da mesma maneira. Porque o que nós damos a Deus, nós damos porque na realidade nós recebemos dele. Nós não damos nada além para Deus daquilo que é dele já, né? Na realidade, no Novo Testamento, você não tem, as pessoas falam: por que no Novo Testamento não fala sobre dízimo, por exemplo? Primeiro fala, né? Jesus diz ali aos fariseus que eles deviam fazer tanto uma coisa quanto outra, tanto o dízimo quanto a justiça e a misericórdia, né? Então ele fala. Outra coisa, Jesus não fala nada contra. Ele não veio revogar a lei, ele vai dizer. Ele não fala nada contra o dízimo. Você não encontra uma palavra de Jesus contra o dízimo. Se ele falasse contra, ele estaria dizendo: olha, acabou. Mas se ele não fala nada contra, é porque, com toda certeza, ele atestava que aquilo era certo e que poderia continuar. Mas Jesus vai além do dízimo. Jesus vai além do dízimo. Ele diz o quê? Se você não renunciar tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. Os discípulos, deixando todas as coisas, seguiram a Jesus, né? Não é só a entrega do dízimo, é sua entrega. Porque o dízimo é até fácil de dar. O duro é você se entregar. Tem um monte de gente que dá o dízimo na igreja, mas nunca entrega a vida para Deus. Então é fácil. Se você, é a questão que você já me perguntou do legalismo. É fácil cumprir a lei do dízimo. O difícil é você se entregar. Agora, quem se entrega de coração ao Senhor não tem dificuldade de dar dízimo, de dar oferta, de dar muito mais do que o dízimo. Por quê? Porque é um coração grato, é um coração adorador. Esse é o verdadeiro coração adorador, que se entrega totalmente ao Senhor. Dízimos, ofertas, a vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a glória e para a honra do Senhor. Agora, uma coisa importante. Agora, um princípio bíblico: se você não sabe ser fiel no pouco, você não será fiel no muito. Esse é um princípio bíblico e que serve para o dízimo. Por quê? Porque se você não é capaz de dar 10%, você nunca vai dar 20%. E a pessoa que diz: eu sou contra o dízimo, em geral, ela dá sempre menos do que o dízimo. Ela dá migalhas. Ela dá migalhas. Ela não dá realmente das primícias. Ela dá migalhas e não o melhor para o Senhor. Podemos cobrar algo de Deus quando damos o dízimo? Não. O dízimo, ele não se fundamenta em troca de benefício. Eu estou pagando pelas bênçãos. Primeiro, as bênçãos de Deus, elas são gratuitas, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então as bênçãos, elas estão aí para todo aquele que crê em Cristo. Elas são gratuitas. São bênçãos de Deus, maravilhosas. Nós não pagamos por bênção. Já foi pago lá na cruz do Calvário. Nós não fazemos troca com Deus. O dízimo é uma expressão de louvor, de adoração e de gratidão. Eu não vou dar o dízimo, porque lá está escrito: se eu der 10, eu vou receber 100 em troca, né? 100 vezes mais. Não, isso daí é usar texto totalmente fora do contexto, né? Para conseguir coisas das pessoas, né? Que infelizmente a teologia da prosperidade, ela está aí, né? E se fundamenta nessa barganha com Deus, né? Eu dou isso para Deus porque Ele vai me dar 100 vezes mais, né? Então isso é um absurdo, é antibíblico. No Velho Testamento, o que há ainda é válido para hoje? O Velho Testamento, a Bíblia toda, é como diz Paulo escrevendo a Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mesmo textos proféticos que já aconteceram, como por exemplo, textos proféticos que falavam sobre a queda de Jerusalém, textos proféticos que falavam sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, que são textos que já
foram concluídos, já aconteceram, né? Então esses textos nós poderíamos dizer, eles não servem mais para hoje, mas eles servem. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela Escritura nós tenhamos consolação para a nossa própria vida, né? Então, quando nós olhamos mesmo para um texto que já se concretizou, histórias que já se realizaram, estas histórias, elas nos inspiram hoje a confiar que Deus é verdadeiro, que Ele é fiel em cumprir as suas promessas, porque Ele fez no passado e Ele vai fazer ainda hoje. Então, mesmo o Velho Testamento, muitas coisas que nós poderíamos dizer, olha, isso já aconteceu, não serve mais para hoje. Serve sim, porque nos dá esperança. É ainda uma mensagem de esperança, é ainda uma mensagem de consolo, é ainda uma mensagem de exortação para nós, né? 1 Coríntios, no capítulo 10, por exemplo, onde o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que passaram pela nuvem, foram batizados na nuvem com respeito a Moisés, e daí ele traz lá aquele ensino sobre várias pessoas que morreram. Aliás, deixa eu pegar aqui, só para a gente ver, é interessante esse texto, né? Ele fala assim, olha aqui, ó. Ora, estas coisas, 1 Coríntios 10, 6, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, mesmo coisas que já se cumpriram, já foram concretizadas, ainda continuam falando hoje porque são exemplos para nós. São exemplos de coisas que nós não devemos fazer, outras que nós devemos fazer. Então, o Velho Testamento, ele é válido para hoje, sim. Para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para nós espelharmos a sua imagem. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso testemunhando ao mundo a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, na sua obra realizada, consumada em nosso favor. De maneira prática, nós podemos fazer isso através do amor que nós dedicamos como cristãos uns aos outros, no respeito mútuo e aquilo que eu já disse aqui, no cumprimento dos mandamentos de reciprocidade. Nós fazemos isso amando o nosso próximo. Nós não estamos aqui para atacar as pessoas. Hoje eu vejo muito pregadores que ficam atacando, apontando o dedo, coisa nessa natureza. Nós estamos aqui para amar o próximo. Como é que nós amamos o nosso próximo? Jesus, ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. A igreja hoje, ela vive um gueto para dentro dela mesma. E nem dentro dela mesma ela está aprendendo a servir, né? Porque há poucas pessoas que trabalham dentro das igrejas. Muitos vêm para assistir e não para servir. E quando saem, voltam para o mundo, são pessoas que reclamam, murmuram, brigam e dão mau testemunho. Quantas vezes pessoas dizem assim: se for crente, eu não quero empregar. Não vou dar emprego para crente, porque há muitos crentes que vão trabalhar, são péssimos empregados. Então, o nosso testemunho não é só quando nós falamos de Cristo para as pessoas, nós testemunhamos com a nossa vida como um todo, porque eu tenho que trabalhar para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Então eu trabalho para a glória de Deus, eu canto para a glória de Deus, eu brinco para a glória de Deus, eu namoro para a glória de Deus, eu caso para a glória de Deus, eu vou para a igreja para a glória de Deus, eu compro um carro para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, né? Então tudo nós fazemos para a glória de Deus. Esse é o principal objetivo do nosso chamado aqui, viver para manifestar a glória de Deus, como o Senhor Jesus Cristo fez. Não a minha vontade, mas a tua. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Essa deve ser o prazer da nossa vida, é espelhar e espalhar a glória de Deus, porque foi para isso que o homem foi criado, para que espalhasse a imagem de Deus por todo o mundo, onde ele fosse.
né? Então, quando eu cuido de uma planta, eu não cuido porque o mundo vai acabar, porque nós temos que plantar árvore. Eu cuido de um animal, não é porque eu tenho idolatria para com um cachorro ou um gato, como muita gente faz hoje, né? Que adora o animal. Não, eu cuido porque é a criação de Deus. Eu cuido porque isso daí é para a glória de Deus. Deus criou, né? Então a gente faz tudo com bom senso e para a glória de Deus. E com isso a gente cumpre o nosso chamado, que é ser testemunha nesse mundo, né? Qual o compromisso de um pastor com a igreja? O compromisso de um pastor com a igreja, primeiramente, né? Eu posso mudar um pouquinho? Pode. Né? O primeiro compromisso do pastor é com Deus, porque ele foi chamado por Deus para pregar com fidelidade a palavra de Deus ao povo. Ele não foi chamado para pregar a sua opinião, ele não foi chamado para pregar as filosofias do nosso tempo, ele não foi chamado para contar as suas histórias. O pastor, ele foi chamado para pregar com fidelidade a palavra de Deus. O que é indispensável ao dispenseiro, o apóstolo Paulo vai falar, é que ele seja encontrado fiel, né? E é importante que os homens nos considerem fiéis. Fiéis ao quê? A palavra de Deus. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: prega a palavra, né? Porque haverá tempo em que se cansarão da verdade, né? Se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregar a fábulas, né? Então, a principal tarefa de um pastor é pregar a palavra de Deus. A segunda tarefa é cuidar do rebanho de Deus. Se um pastor faz um curso qualquer, vai fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, mas não cuida do rebanho de Deus, ele, como diz o pastor Bill que veio aqui, é vergonha, tá? Porque há muita gente hoje fazendo isso, fazendo aquilo, e o povo de Deus se perdendo, deixando a igreja para os lobos cuidarem. Os lobos estão cuidando das ovelhas hoje, porque os pastores não têm tempo. É internet, tanto tempo na internet, é no Facebook, é lendo um livro. Não estou dizendo que não tem que ler, mas olha Jesus, supremo pastor. O que ele fazia? Ele se levantava alta madrugada para cuidar do seu relacionamento com o Pai em oração, mas durante o dia ele estava cuidando do rebanho, estava atendendo o rebanho. Hoje os pastores falam: eu não tenho tempo para fazer uma visita, eu não tenho tempo para ir lá na casa do irmão, eu não tenho tempo para atender. Poxa vida, então não pode ser pastor, né? Se não tem tempo para o rebanho. Então vai ser um professor, vai ser alguma outra coisa, mas não um pastor, porque o pastor, a própria essência da palavra, ele cuida do rebanho. O que Jesus quis dizer a Pedro quando mandou apacentar suas ovelhas? Cuidar do seu rebanho, cuidar das ovelhas que são de Cristo. As ovelhas não são do pastor, as ovelhas não são da denominação, né? As ovelhas são de Cristo. E nos compete conduzir, cuidar bem destas ovelhas para a glória de Deus. Essa é a função do pastor, é encaminhar as pessoas. Porque, por exemplo, hoje, as pessoas, ovelhas têm problema, em lugar de procurarem o pastor, elas procuram um psicólogo. Em lugar de procurar o pastor, elas procuram um terapeuta. Porque nós, pastores, não estamos cuidando bem das ovelhas do Senhor. Nós não estamos ensinando. A gente acha que ensinar as ovelhas é pregar no domingo à noite do púlpito ou ensinar na escola dominical. Mas nós não vamos ministrar as ovelhas individualmente. Nós não estamos ali visitando e cuidando. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Indo lá para saber. É como eu já disse, a gente deixa para os lobos. E aí a gente entrega. A gente fala da palavra para a ovelha e depois entrega a ovelha para o lobo, né? E o lobo é que ministra a ovelha. Por isso que há tanta ovelha se tornando lobo, né? Se lobificando, né? Exatamente por quê? Porque nós pastores temos deixado de lado as ovelhas do Senhor. O pastor pode ter uma vida farta e luxuosa? Só se ele já recebeu uma herança de alguém, né? Porque eu creio que o pastor, ele pode sim ter uma vida com um mínimo de conforto, ter o seu carro, ter a sua casa,
ele pode até ter essas coisas. Não é pecado tê-las. Por outro lado, o que ele não pode é colocar o coração dele nestas coisas. Porque há muitos pastores que não cumprem o seu ministério, o chamado de Deus, porque se apegam a esse tipo de coisa. Então Deus tem um chamado para o pastor. E daí ele diz, olha, você tem que deixar aqui e ir para lá. Ah não, mas agora eu construí minha casa aqui, que eu consegui minhas coisas aqui, eu vou ter que deixar tudo isso. O pastorado é um exemplo de deixar para trás. Então, há momentos que nós podemos ter você pode pastorear uma igreja que te dá uma condição melhor, porém você não pode estar apegado a isso. Seu coração não pode estar ali. Você não vai deixar de usufruir daquilo que você recebe. Por outro lado, você não pode estar apegado àquilo de tal maneira que você não consiga se desligar daquilo lá. De repente, você tem um chamado para outro lugar. Deus te envia para outro lugar. E daí, mas eu recebo um salário muito bom nessa igreja, vou pastorear aquela igreja que eu vou para receber menos. Então, o ministério ele não pode estar fundamentado no que você recebe. O ministério tem que ser algo de coração, que é feito de coração para a glória de Deus. Então, a proposta de Jesus é você viver em simplicidade, não no luxo, não na riqueza. Foi o que Jesus nos ensinou e Ele continua ensinando para a sua igreja, que nós não devemos correr atrás de vaidade, porque como diz lá em Eclesiastes, vaidade é correr atrás do vento, Nós não estamos aqui correndo atrás do vento, e o pastor ele tem que ser um exemplo disso. O que o pastor quais são os seus objetivos, quais são os alvos de um pastor? Então o alvo do pastor não pode ser uma casa de luxo, um carro de luxo, ainda que ele possa ter um carro melhor ou uma casa melhor do que a que ele tem, mas não deve ser esse o alvo da sua vida. E ele é o exemplo para o rebanho nesse sentido, de alguém totalmente desapegado dessas coisas. Evangelizar é distribuir panfletos para convidar e participar de uma reunião na igreja? Pode até ser. Isso é um método de evangelismo, entregar folhetos, panfletos na vizinhança, convidar para um trabalho especial na igreja, coisa dessa natureza. Mas evangelizar é muito mais do que isso. Não há dúvida que evangelizar é muito mais do que isso. Evangelizar é você testemunhar do que Cristo fez na sua vida. Evangelizar é você proclamar o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Evangelizar é testemunhar a ressurreição de Cristo e as implicações dessa ressurreição para a sua vida pessoal. O que mudou depois que você creu que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia? O que mudou em sua vida? Estas implicações são importantes. Então, entregar um folheto, apesar que muita gente tem vergonha até de fazer isso, mas entregar um folheto é a coisa mais simples que tem. Ainda não é o evangelizar, porque entregar o folheto é você entregar à pessoa uma mensagem que tem ali que a pessoa nem sempre vai ler. Evangelizar é quando você proclama com a sua boca o que Cristo fez por você. É por isso que nós somos chamados para ser testemunhas. A testemunha fala. Ela não só testemunha com a vida dela, mas ela testemunha com a sua boca. Qualquer testemunha que é chamada num processo, ela vai ter que ir lá falar do que viu e ouviu. A testemunha é exatamente essa. Ela vai lá para falar a verdade. Ela vai lá para testemunhar o que ela viu e ouviu. E é para isso que nós fomos chamados, para testemunhar daquilo que Cristo fez lá no passado e as implicações daquilo na nossa vida hoje.